Boa tarde, meus queridos alunos do 7º ano AIE do Colégio Adventista de Lauro de Freitas. Vamos gravar duas videoaulas e essa primeira videoaula especificamente é para nós fazermos uma revisão do conteúdo que foi abordado até então. Essa revisão ela tem o intuito de ratificar o conteúdo que foi dado a partir dessa quarentena e serve como base para que vocês possam estudar, ouvir a videoaula, vai ser um facilitador para vocês. Bom, esse primeiro vídeo vai falar sobre o sistema feudal. Ele é amplo, o sistema feudal ele é ainda muito discutido pela historiografia, principalmente a historiografia europeia, né, ocidental, portanto, e que nós temos aqui no Brasil nosso ponto de vista e independência para falar sobre o sistema feudal. Basicamente, a nossa análise, e a minha particularmente, ela não é muito diferente daquilo que os europeus, os historiadores europeus estruturaram esse assunto. E com muita notoriedade, porque foram eles que criaram o sistema feudal, ele existiu na Europa Ocidental. Então, eles mais do que nunca, mais do que ninguém, eles sabem falar muito mais do que nós brasileiros, né, que não vivenciamos essa fase da Idade Média. Portanto, o primeiro ponto que eu tenho para falar sobre o sistema feudal é que ele é um sistema, ele é um assunto, ele é um fato histórico caracteristicamente ocorrido na Idade Média. Esse assunto do capítulo 2, ele já é um assunto que iria ser para a AV2, né, mas que não contemplou a AV2 por conta dessa situação que nós estamos vivenciando, mas que ele tem uma avaliação em termos de atividades que já foram devidamente passadas. Então, o feudalismo ele é um sistema que ocorreu caracteristicamente na Europa Ocidental, na Idade Média, exclusivamente na Baixa Idade Média. É importante ressaltar que, para uma análise mais detalhada, nós entendemos que a Idade Média ela é dividida em duas partes, a alta e a baixa, né? E essa Baixa Idade Média ela é um momento da história que começa ali por volta do século 3, 4, 5, a gente não pode precisar exatamente que momento o sistema feudal ele vai aparecer, mas nós podemos com certeza precisar os fatos que geraram o sistema feudal. Portanto, a divisão dos reinos francos, o processo sucessivo de invasões bárbaras vai provocar a primeira característica do sistema feudal, que é o da ruralização. Se é um sistema baseado na ruralização, evidentemente que a terra ela vai ser a principal fonte de poder. Portanto, todos aqueles que tinham controle da terra tinham controle também do poder. E isso quer dizer que todos aqueles aristocratas e nobres que tinham o poder da terra, que tinham a terra, tinham poder. Né? E o poder de quê? O poder de ter o controle político e o controle social. Então, isso provoca meio que uma descentralização. Você não vai ver o poder centralizado nas mãos de uma pessoa, né, de um rei, por exemplo, como foi caracteristicamente do período da época dos francos, né, que se estabeleceram na Europa na Alta Idade Média. Portanto, a fase da Baixa da Idade Média ela é caracteristicamente de um sistema muito mais voltado para a ruralização, onde o poder local, o poder dos senhores de terra, que nós vamos chamar aí de senhores feudais, né, já que feudo é o nome bárbaro para que significava terra. Então, feudo e terra têm o mesmo significado dentro dos aspectos para o entendimento histórico. E para vocês que vão ouvir essa videoaula, vão assistir essa videoaula, vai o meu recado. A terra ela vai ser, a partir desse momento, a principal fonte também, né, de relações sociais. Aquele que tinha terra tinha o poder de mando, aquele que não tinha era o subalterno. Isso vale para quem? Isso vale para nobres, isso vale também para servos camponeses. Né? Então a classe social que vai se estabelecer no sistema feudal, ela é muito simples e muito bem estabelecida e muito rígida, porque não há alteração de posições sociais. Aquele que tinha terra estava no topo, a igreja, que era intermediária e dividia o poder com que dividia o poder político, né, e o poder ideológico, vamos dizer assim, com os proprietários de terras, e a classe e o resto que vinha. Né? Eram soldados, eram camponeses, servos, que atuavam dentro da camada que nós dizemos que é a camada que sustentava, que era a base da pirâmide social.
Portanto, os nobres eram que tinham todos os privilégios, porque viviam, vamos colocar dessa forma também, da exploração da terra e daqueles que precisavam trabalhar na terra, como era o caso dos camponeses. Certo? Portanto, nós temos aqui uma relação muito importante dentro desse mundo feudal, que era a relação suzerania-vassalagem. Né? Essa relação ela surgiu muito a partir da existência dos povos bárbaros, né, que ocuparam a Europa Ocidental. O suzerano era aquele que tinha o poder e o vassalo era aquele que dependia do poder do suzerano. Portanto, tinha que acatar as ordens e tinha que acatar também os desmandos, né, dos senhores de terra, que eram, no caso, os suzeranos. Certo? A economia feudal. A economia feudal ela se estruturou basicamente na agricultura de subsistência. Né? Não tinha comércio, portanto, todos aqueles que dependiam da terra produziam na terra para o seu consumo. Não havia excedente de produção agrícola, né? Porque as condições naquele momento eram condições bastante precárias, de alimentos, de sementes, de clima também, de ameaças, de guerras, de invasões bárbaras. Então, ele não foi um momento muito feliz para as pessoas que viviam dentro do feudalismo. Muito embora, evidentemente, a vida continuava. Não havia um paradeiro. Levantou-se a hipótese, há uma teoria que diz que é a Idade das Trevas. Eu não concordo com a Idade das Trevas, mesmo porque todo momento histórico tem sobre seus altos e baixos. A Europa, infelizmente, na Idade Média, parte dela, não foi toda a Idade Média, a Idade Média ela sofreu um momento de guerras constantes por conta das invasões bárbaras e também entre os povos, também disputa de terras, disputa pelo poder. Né? Isso favoreceu a um grande desgaste, e sem falar nisso, e também a questão da existência das doenças, como foi o caso da peste negra no final da Idade Média, que dizimou metade da população europeia. Né? Isso tem um texto, inclusive, que fala sobre epidemias, associando ao momento que nós estamos vivendo do coronavírus. Ok? Bom, para falar também do sistema feudal e finalizando, nós temos aqui a ocupação do uso e do solo das terras do feudalismo, ou seja, das terras dos senhores feudais. Essas terras eram ocupadas pelas camadas dos nobres, que eram os proprietários, e também dos camponeses, que trabalhavam a terra servindo aos senhores feudais. Então, nós dizemos que essa população de camponeses também pode ser chamada de servos, porque precisavam da terra para sobreviver, mas tinham que usar a terra que não era deles. Portanto, eles deviam pagar para usar a terra. E nessa de pagar para usar a terra, surgiram aí os tributos, né? Os impostos, as taxas que eram cobradas para o uso dessa terra pelos camponeses ou pelos servos, como é o caso da corvéia, como é o caso da mão morta, como é o caso da talha, como é o caso, por exemplo, das banalidades, que eram impostos que eram cobrados, ou taxas que eram cobradas pelo uso da terra, seja do manso senhorial, seja do manso servil, ou seja por conta, por exemplo, no caso da mão morta, que foi uma taxa cobrada no momento em que tinha que o servo enterrar algum parente, alguém que morria, né, por conta de usar o cemitério, né, enterrar na terra do senhor feudal. Então, essa é uma revisão do feudalismo, espero que vocês estudem e façam as atividades do livro, como também as leituras dos textos complementares. Então, essa é a minha visão ampla. E o feudalismo, ainda tem mais um detalhe, né, ele vai ser finalizado, ele vai entrar em crise, que nós vamos abordar exatamente no próximo capítulo 3 com as cruzadas. Eu inicio as cruzadas falando da crise do sistema feudal. Um abraço a todos e estudem.